Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Estamos em mais uma edição do Fala Meu Povo. Vamos aguardar só mais uns instantes para que as outras pessoas comecem a entrar. E quem já estiver aí, pessoal, chama mais amigos, manda convite, comenta, compartilha aí pra gente, tá bom? E aí, Rafael, como que estamos? O pessoal está entrando, 4 pessoas online. Uhum. Dez pessoas online. Boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Pessoal mandando boa noite. Joana. Boa noite, Joana. Voltou? Estamos ao vivo novamente. O pessoal, a internet caiu, mas já voltamos. Acontece, né? Josi mandou um boa noite. Sinira. Boa noite, Josi. Boa noite, Sinira. Fabiana mandou boa noite. Elcio. Boa noite, Elcio, Fabiana, boa noite. Pessoal, boa noite. Estamos em mais uma edição do Fala Meu Povo. Gostaria de dizer que estamos tomando todas as medidas de segurança, como a máscara e o uso de álcool em gel e o distanciamento. Aí nós vamos retirar as máscaras para vocês poderem nos ouvir melhor, tá bom? Ufa. Hoje, dia 15, dia do professor, com muita honra nós trouxemos aqui uma professora, né, uma educadora social. Trouxemos a Sabrina Fernandes. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Desde já, parabenizar por sua profissão, né, agradecer, porque a nossa base vem da sua formação, da sua profissão. Então, queremos agradecer e que você receba a nossa gratidão, não só de mim, como todos que estão assistindo, que já tiveram seus professores e ainda tem, né? Em cursos, em faculdade, então a gente está sempre precisando de alguém, de um professor. Então, desde já, né, pessoal, todos aí, gostaria que o pessoal mandasse um beijo também para a Sabrina e os parabéns para a Sabrina pelo dia dela, que é um dia muito importante, e para todos os outros professores, tá bom? A Sabrina, ela é educadora social e ela é pedagoga. E hoje ela atua em uma ONG, tá? Então eu chamo a Sabrina hoje para ela falar quem é a Sabrina e sobre o seu trabalho, né? Como que é, por que você escolheu, o que levou a Sabrina a ser uma professora. Gostaria que você falasse isso pra gente. Tá, então, né? Meu nome é Sabrina, né? Sou pedagoga. E eu trabalhei já na área da educação, já trabalhei em sala de aula e também trabalhei 2 vezes em ONG, né? Então, assim, tudo começou através de famílias, né? Que eu vim de famílias que também são professores também. E eu me espelhei bastante, né, nessa questão da educação.
E quando eu trabalhei numa creche uma vez, não como professora, eu trabalhei, né, em outra função, e aquilo me chamou muita atenção, né? Eu falei, meu Deus, um dia eu quero ser professora, eu quero entrar na sala, né? E diretora, eu tô caminhando para chegar lá. Então, assim, é um sonho, né? E a gente tem que se movimentar nos sonhos, né? Sim. Então, através de muitas dificuldades que eu assisti, eu falei, acho que diretora é uma boa, né? Mas vamos lá. Então, aí, eu comecei assim, né? Comecei trabalhando fora da área e o meu primeiro trabalho na área da educação, mas como educadora social, foi numa ONG que era mantido pela Igreja Católica, que são dos padres palotinos. Eu trabalhei quase 10 anos com eles. E ali eu comecei a minha formação como pedagoga, né? Comecei a fazer a faculdade, desenvolver, né, as habilidades, né? Porque o professor ele tem que desenvolver, né? Sempre. Estudar muito, gente. O professor estuda muito, ele busca muito. E aí eu comecei nessa ONG, né, o trabalho, trabalhei muitos anos lá, depois eu saí e aí eu comecei na área da educação, em sala de aula mesmo, né? Trabalhei no ensino fundamental, né, inicial, e depois trabalhei em creche, educação infantil, onde eu trabalhei 3, 4 anos nessa área da educação infantil. E hoje, né, hoje eu estou como educadora social numa ONG, que é uma OSC, né, que também é mantido pela Igreja Católica, que é as Irmãs Palotinas, que estão à frente desse projeto social, que é um belíssimo projeto, um belíssimo trabalho, né, e é uma área muito boa de trabalhar, né. Educação. Então, essa é a minha vida, né, a minha carreira, com amor, né? É, sim, tem que ter amor, independente de onde você esteja, né? Quando você resolve fazer essa formação de professor, de pedagogo, você tem que vestir isso aí, né? Porque independente de onde você esteja, você tem que trabalhar com amor. É um trabalho, você está formando pessoas, você é o espelho daquelas pessoas, né? Então, é isso aí. Isso é muito importante. Um dia, conversando com você, uma coisa me chamou a atenção, a gente falando sobre as dificuldades, né? Um dia à tarde, você vai lembrar disso. E aí você falou assim, mas é o que eu escolhi, né? O professor não escolheu, não é por amor, então as dificuldades vêm, como todas as outras profissões, né? Mas e aí, ele não escolheu? Aí eu vi que aquilo, a gente percebe nas palavras, né? Que realmente é por amor, né? Porque é uma profissão realmente muito linda, mas que enfrenta muitas dificuldades, né? Assim, até quero que você fale pra gente, né? Porque você, como educadora, sobre as dificuldades que vocês passam, as necessidades, né, que vocês têm e o que precisa, né? O que eu posso falar, né, não sendo educadora, que eu entendo a necessidade da valorização, porque você trabalha com educação infantil, que é a base, né? É a construção, é o pilar. Então, assim, eu posso falar esse meu entendimento, mas eu queria que você falasse um pouco das dificuldades e aí eu também falo, né, do outro lado. Tá. Então, a dificuldade quando eu estava na educação infantil, em sala, né, que também ali era uma instituição, né, não governamental, né, ela é privada, mas ela é uma instituição que ela necessitava da ajuda do município, né, do governo, de doações, né? Posso citar o nome? Pode. Essa escola onde eu trabalhei é a Escola Espírita Anália Franco, onde eu trabalhei 4 anos ali dentro. E ali é uma região, uma área assim, que necessita, né, de lugares para atender essa comunidade, né? Que ali é um lugar afastado, né, e longe. E ali a Escola Anália Franco é uma escola que atende aquela região, né? E eu mesmo vivi muito essa dificuldade, vi meus diretores, as pessoas que estavam à frente de mim, que eles necessitam muito de apoio. E eu fora, né, mesmo estando na minha sala, mas ali na instituição, a gente consegue perceber, né, esse apoio que não tem, né? Não existe, mas é algo muito pequeno. Quando a gente fala de educação, a gente tem que imaginar algo grandioso. Porque é a formação, né? Igual hoje a gente vê, né? Tudo que é lugar, Feliz Dia dos Professores. Eu até vi um post lá, assim, uma senhora, né? Bem, né? Velhinha ali e aquele monte de pessoas em volta de várias profissões. Então, olha que grandiosidade, né? Uma pessoa ser, assim, professor, ser formador daquele tanto de pessoas, de tantas outras profissões. E aí, quando eu volto para a minha instituição, eu vejo que quando você fala em apoiar uma instituição, você tem que ver algo muito grandioso.
porque é algo que vai ser futuro. Sim. Né? Então, assim, a dificuldade, eu vejo isso, os investimentos, né? Eu vejo muito, assim, época de campanha política mesmo, todo mundo vai, não, nós vamos apoiar, nós vamos fazer, ganha-se, vão embora, não fazem e fica nada. por isso mesmo. E as instituições, esses que estão coordenando, eles têm que correr atrás, sabe, Flávia? Tem que fazer galinhada, tem que fazer churrasco, tem que, sabe, sempre... Para poder manter. Para poder manter. Lógico que a sociedade, ela tem um grande papel, né? A gente também não pode jogar só para os governantes. Nós também temos a nossa parte como cidadão de estar acrescentando. Mas, se tivesse ajuda maior deles, seria muito melhor o trabalho. O princípio básico, o básico, né? Ali da educação infantil. Então, eu vi isso nessa escola onde eu trabalhei. Né? Dificuldade de material, dificuldade de muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E as crianças vê crescendo. A criança entra ali dentro 1 ano, 8 meses, sabe? Assim, pequenininho. E aí você tem que lidar com aquele dia a dia Até a dele. questão psicológica, né? Que até a gente conversou sobre isso também. Que a criança é uma fase muito difícil. Você deixar o seu bebê, porque é um bebê, né? Lá para começar a pré-alfabetização, né? E aí é muito difícil, porque também tem aquela questão psicológica. A criança fica lá chorando, né? Até se acostumar. É um momento difícil também para os professores, porque não é uma criança chorando, são várias crianças, né? Chorando pela mesma situação, os pais também saem dali mal, porque já aconteceu comigo e com muitas outras, né, mães. E é assim, então a gente precisa... o educador, ele acaba sendo ali um psicólogo, uma mãe, um amigo, sabe? Tudo, né? sim. Se torna um tudo ali para você naquele momento. E às vezes até acalmar os pais, porque eu vi essa cena. Sim. De Tem conversar. pais que têm dificuldade de estar saindo. De deixar, às vezes sai chorando, o educador vai lá conversar com o pai também. Olha que grande que é. Sim, é né? muito. Então, assim, a necessidade dessa valorização é extremamente importante. E uma coisa que você me falou também, inclusive citando o exemplo lá do Anália, que eu passo ali sempre, né? Que eu pego uma pessoa ali pertinho, que trabalha com a gente, então eu sempre passo ali. Às vezes até 3 vezes na semana, e eu fico olhando, e realmente é muito grande, né? E assim, olha aquele local, aquela região precisa muito. Então, se os prefeitos e os governantes, os governadores entendessem a necessidade que eles têm mesmo de ajudar aquilo ali, até para desafogar deles também, Exatamente. é muito grande. E eles ali atendem uma Enorme. quantidade de gente enorme. Aquele bairro realmente precisa. Muito grande ali. Aquele bairro, não, aqueles bairros, né? Então, assim, isso você me falou e chamou muita atenção. E na questão da ONG, pessoal, assim, às vezes a gente fala ONG e as pessoas falam assim, mas, né, existe sim, como em todas as outras situações, problemas, né? Pessoas que agem de má fé, enfim. Mas existem muitos projetos, muitas ONGs que são maravilhosas, que fazem a diferença mesmo. O Anália é um exemplo disso. Faz. Né? E, assim, eu nem conheço as pessoas lá, mas eu conheço toda uma diferença. história, quem são as pessoas envolvidas, assim... E conheço muito bem o trabalho que eles desenvolvem. Então, assim, a gente sabe dessa importância. E quem também está na área social, que trabalha com o social, a gente entende a importância dessa formação, desse começo. Sim. Porque para a gente mudar uma capital, para a gente mudar uma sociedade, a gente precisa mudar os pequenininhos, né? A gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar com eles já para que eles cresçam, né? E é o que a gente fala, elevar o nível de consciência, é desde pequenininho. Com certeza. Então, assim, o seu trabalho é para nós, assim, o educador, todos os professores, mas a educação infantil, ela é a base, o pilar, né? E que é muito importante ressaltar também, que você falando dessa questão de quando se coloca as crianças ali, né, na porta, o professor que está ali, não só o professor, mas a educadora que está ali junto, eles têm formação. Sim. Gente, o professor estuda muito. Muito. Olha, eu mesmo graduada 2 vezes, pós-graduada, e tem e vários diplomas e muita coisa. Então, os professores, muitas vezes, eles tiram do bolso aquilo que eles nem têm para estar se formando, para fazer esse atendimento. Então, os primeiros dias da criança, ali dentro daquela creche, daquele CEINF, o professor está todo preparado, ele estudou muito para preparar aquilo ali, para acalmar a criança, para acalmar os pais. Inclusive, as primeiras reuniões de uma escola é para estar acalmando os pais. Então, a gente se prepara muito para isso. Então, tudo é um custo, né? Verdade. Tudo é algo que a vida da gente, ela está envolvendo
em cima daquilo ali, né? Então, assim, o que é importante do professor? A gente valorizar essa profissão, porque é dura, gente. Para fazer curso, para fazer pós-graduação, graduação. Eu tenho gente que tem, meu Deus, inúmeras graduações, pós-graduação, doutorado, mestrado, e que não tem aquele devido valor, né? Mas, assim, o que é importante ressaltar? É a entrega do professor, né? Na educação infantil, ensino fundamental, médio e EJA, né? Sim. Então, esse aí é um trabalho muito interessante da parte da educação infantil, que a gente sempre tem que estar lembrando, né? Que o professor, ele busca mesmo, né? Busca para estar trabalhando muito mesmo, né? E assim, até a questão das capacitações mesmo, as instituições que não são nem municipal nem estadual, elas não têm aquele investimento de capacitação. O professor realmente tem que tirar do bolso mesmo para conseguir, né, acompanhar até a revolução que na educação, que é a revolução digital, de conhecimento, tudo veio mudando. E Né? aí vocês precisam estar sempre se atuando, adequando, sempre né? mudando. Exatamente. E as pessoas que trabalham em ONG, elas não têm capacitação gratuita. Eles Verdade. têm que correr atrás, eles não têm, né? Então, assim, professor... Isso aí já é uma dificuldade. muito grande. Poderia ser oferecido pelo município, ou pelo governo. Exatamente, que a gente vê, né, os professores do município, do estado têm as capacitações. Em vez de eles inserir esses professores das instituições, né, das ONG, das OSCs, nesse meio, não há não se insere, né? Não se insere. Então aí o professor tem que lutar mesmo. Do mesmo jeito dos outros, tem que lutar mais um pouquinho para conseguir essa capacitação, né? Porque exige-se da mesma forma, só que não dá a mesma qualidade, o mesmo atendimento, Exatamente. né? O mesmo amparo, digamos assim, né? Exatamente. E aí, depois que eu terminei da educação infantil, eu fui convidada a trabalhar nessa outra ONG, nessa OSC, com as Irmãs Palotinas novamente. Eu parece que eu tenho um chamado. É verdade. Eu sou chamada para estar ali no envolvimento com os padres palotinos e as Irmãs Palotinas. E eu fui chamada, eu estava trabalhando no município, e eles me deram uma proposta e eu aceitei, né? Uma proposta boa, eu falei, vamos embora. E aí hoje eu estou na área social, né? Que é como educadora social. Então, assim, ali a CEPROSPAL, que é o projeto CEPROSPAL das Irmãs Palotinas, faz atendimento de crianças e adolescentes. Então, é de 6 anos a 15 anos, né? A 16 anos. Então, assim, é uma instituição também que a gente vive nessa dificuldade também, né? De apoio, de financeiro, né? Sempre tem que estar se trazendo dinheiro. Às vezes, dependendo das doações. Às vezes você vai pedir, igual uma vez eu coloquei a camisa, né, do projeto e fui até a praça, um trabalho que a gente estava fazendo ali voluntário, e de pedir para as pessoas fazer uma parceria ali, pode dar R$1. Aí a mulher falou assim para mim assim, nossa, mas não vou dar não, porque isso aí deve ter coisa de política, aí vocês, né, somem com dinheiro. Fala, não tem, justamente por isso que estamos aqui. Pedindo essa ajuda. Eu até assustei, é mais difícil o acesso, né? Então, assim, as ONGs mesmo, ela tem grande papel na sociedade, porque a criança, ela vai para a escola num período e no outro período ela vai para esse projeto social. Você entendeu? E esse projeto social, ele atende, né? Ele atende uma população também ali do Aerorancho, uma população muito grande, né? E assim, agora mesmo a gente vivendo esse Covid-19, tá sendo bem difícil, né? Tá sendo uma situação difícil, porém não paramos, né? Porque como é uma área social, você precisa continuar o atendimento, porque você precisa saber o que elas estão fazendo. Como elas estão. Precisa acompanhar. Tem que acompanhar, não é simplesmente, estamos vivendo uma pandemia, estamos no Covid e vamos deixar eles lá. A gente não sabe como que está dentro de casa, então a gente mantém o esse trabalho. O trabalho o tempo todo. E é um trabalho, assim, porque eu já ouvi falar assim, mas agora estão em casa recebendo gente. Não é fácil, porque temos, assim, amigos, né? Inclusive, um dia fui na casa de uma também professora visitá-la e ela estava lá cheia de coisa. Olha, Flávia, tô igual, sabe assim? Porque você precisa estar ali atendendo e ajudando, e no WhatsApp é uma mudança, você tem muito que acompanhar. Brusca. E aí você, dentro da sua casa, que também já é complicado, porque você já tem ali tua vida e tudo aí acaba juntando, né? Muda tudo. Tudo aquilo. Então, assim, é realmente... É desafiador. É desafiador. O professor hoje, ele vive, acho que um dos maiores desafios que já existiu, né, para o professor. Apesar que o professor, ele é desafiado todo dia. Todos os dias. Todos os dias, né? Na nossa rotina normal, é desafio todo dia. Porque o professor, ele sai de casa, aquele dia não vai ser igual ontem.
Não adianta, né? Para tudo, mas assim, eu digo em termos de sala de aula, porque você lida com um monte de pessoinhas ou pessoas mais velhas com pensamentos diferentes, estão trazendo uma carga diferente, tudo é diferente. Então o professor, ele é desafiado todos os dias. E este ano, mais do que nunca. Né? Tem muita gente que tem, como se diz, a habilidade digital, né? Mas tem professores que não têm essa habilidade digital e estão lutando, aprendendo, né? Na marra, para tentar para ontem, né? Para tentar estar acompanhando essa revolução, vamos dizer assim, né? Que a gente está vivendo hoje. Então, assim, o professor mesmo é como se diz, ele é desafiado o tempo inteiro, né? E eu vou ressaltar uma coisa assim muito interessante que eu falo hoje na minha área, assim. Existem muitos professores como eu ainda estou na área social porque fui convidada e eu gosto dessa área, né? É uma área que eu gosto de estar trabalhando. E assim, existem muitos professores que não estão dentro de sala de aula e não estão dentro de uma ONG, vamos dizer assim, de uma OSC. Sim. Estão em outras funções porque não conseguem entrar. Não consegue. Né? Não consegue. Ah, mas esse ano vai ter processo seletivo e não vai ter mais aquela questão de indicar, de colocar. E aí você faz aquele processo seletivo, Flávia, igual eu fiz. Fiz o processo seletivo, levei todas as minhas documentações. E aí quando sai lá o edital, um monte de documentação minha não estava lá, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Mas no meu pensar, né? Como eu estava trabalhando, eu falei, eu não vou correr atrás, né? Eu vou deixar para quem não está, né? Eu podia muito bem correr atrás e pegar um outro período, mas eu ainda tenho para sustentar minha casa, então eu vou deixar para outros, né? Não quis correr atrás, mas isso é um absurdo. Porque assim, eu fiquei analisando a questão desse como que fala, esse processo seletivo. Sim. Eles fazem o processo seletivo, né, para não indicar ninguém, porque é uma indicação danada, né, para você entrar. Sim. Aí eles fazem esse processo seletivo. Tem que acabar com essas indicações. Em tudo, não é só na área da educação. Não, em todos. Mas né? eu falo área da educação porque ela é gigantesca, Flávia. São vários leques ali dentro, né? É muito grande. Indicação. Então, faz o processo seletivo. Onde que é o endereço, por exemplo, para levar esses documentos do processo seletivo? É lá onde o Judas perdeu as 3 botas. Então aí eu falo assim, gente, tem professor nesse momento que não tem condições de ir lá onde Judas perdeu as 3 botas. Verdade. Parece que é uma coisa assim, gente, por que não faz um negócio meio central? Já né? parece que para dificultar. Para dificultar, para você chegar lá, você tem que pegar, acho que 4, 5 ônibus. Para você ir, você tem que colocar uns R$70 de gasolina para você ir. Então, assim, são dificuldades, gente, que o professor passa. Sim. E aí, quem que consegue? Quem que consegue passar no processo seletivo? Quem já está lá, quem tem uma condição melhor. É muito complicado. Quem, de uma certa forma, tem alguém que vai levar ele, mas aquele outro que mora lá no bairro, lá, não vai conseguir. Então, assim, eu mesmo, né, é um apelo, sabe, Flávia, que eu faço, sabe? É um apelo mesmo pelos professores, que passam por essa dificuldade, você entendeu? De estar passando por um processo seletivo, às vezes não tem condições de ônibus ou de tal, às vezes vai lá, junta todos os seus documentos, chega lá, põe, sai o edital, sumiram com o documento do professor. Seria um desrespeito. Total. A gente, em todas as áreas a gente fala assim, e eu, né, sempre falo que é preciso ter um olhar atento, um olhar social. O que é isso? É um olhar atento às dificuldades. Não adianta você falar para uma mãe que ela precisa ir lá, né, por exemplo, o documento de identificação. Tem os práticos, mas você nunca consegue agendamento. Aí a mãe tem que ir lá no pátio central ou então em outro lugar que é longe. A mãe mora no Los Angeles, como me ligou uma mãe esses dias. Flávia, não tem vale transporte para mim e para minha filha, para a gente ir e voltar. Exatamente. Você vê, é um olhar atento, é um olhar que deveria existir atento a essa dificuldade, porque essa dificuldade existe, de você não ter um vale transporte para poder ir lá em tal lugar, resolver tal situação. Então, centralizar o máximo possível, ou mandar para os bairros e que lá no bairro a coisa realmente funcione. Eles podem montar pequenos polos. Pequenos polos. Existem os práticos, existe, isso a gente não está questionando, mas acontece que você não consegue, às vezes você vai agendar, você mora no rancho, você fica ali tentando, eu vivo fazendo agendamento para as pessoas, para as mães, e eu não consigo também, é um exemplo, é como você falou, às vezes o professor, ele não está exercendo, ele não tem o salário ainda, ele não tem condições de ficar indo lá. Aí vai, luta, consegue, vai e perde documentação. Então, assim, são coisas muito difíceis. Eu falo porque eu passei por esse processo seletivo esse ano, foi a primeira vez.
Eu, assim, graças a Deus, eu nunca precisei passar pelo processo seletivo. Mas aí esse ano eu falei, gente, acho que eu vou tentar entrar, né? Eu acho que eu estou aí no caminho, estou com meus documentos. Estudei muito, me preparei. Me preparei, acho que agora eu vou levar toda a minha bagagem. Eu levei minha bagagem lá, fui lá, né? E aí some documento. Não acontece. E como assim, né? Porque quando você vai lá, você assina todos os papéis. Então você está atestando que você está entregando e quem está pegando está atestando que está pegando. Que recebeu. Então, né? Aí você pega lá o edital, não tem seu nome. E não é uma pessoa só, são várias pessoas. Aí eu me coloquei no lugar assim, falei, meu Deus, aquele professor que realmente está precisando dessa vaga, né? Necessita desse trabalho, né? Desespero que deve estar. Porque uma coisa você simplesmente já nem passou. Outra coisa você passou e sumiram com a sua documentação. Cadê, gente, né? Pelo amor de Deus. Cadê? Né? Onde que foi, né? O que aconteceu, né? O que alega? E aí fica, né? Fica aí nos áreas. Esperando, né? Se resolver. Exatamente. Então, assim, existem muitos professores que estão fora da área, né? Que não conseguem entrar, que não têm conhecimento com pessoas lá das escolas ou em tal lugar, e aí vai ficando. Esse professor acaba se desanimando, vai mudando de área. Igual eu vejo muitos professores que estão aí, feirinha, estão no brechó, estão fazendo outras atividades, além de estar dentro da sua sala. Se virando, né? Resumindo, assim, se virando porque exatamente. Não tem uma outra opção, né? A opção maior seria fazer aquilo que sonha, né? Que estudou para isso, mas não tem, acaba fazendo outras coisas. E assim, uma outra coisa que eu queria comentar aqui sobre a questão do salário do professor. Ah, mas às vezes você escuta isso. Ah, mas o professor ele é muito bem pago, né? Eu falo assim, ele tem um salário sim bom em relação aos outros estados. Não quer dizer que o salário dele seja o melhor do mundo. Simplesmente em relação a outros estados, porque são estados mais pobres, com mais dificuldades. Então, assim, não teria como dar um salário maior que esse. Então, o salário do professor é um salário maior que de outros estados. Não quer dizer que seja o melhor salário do mundo diante das dificuldades que eles enfrentam, que não são poucas. Não. Né? É admirável a profissão, não é fácil, assim, lido com famílias, com pessoas e dificuldades. Não sei se teria esse psicológico de estar numa sala de aula com 40 alunos, cada um com uma mentalidade, com um problema, uma dificuldade diferente. Com coisas que traz de casa, de família e muitas vezes externa lá dentro da sala de aula. Sim. Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, assim, quanto mais, gente, salário para se pagar, quanto mais condições que tiver de aumento salarial para professor, será sempre muito bem-vinda. E, ao meu ver, é algo impagável, né? Sim. Porque é uma coisa, assim, de construção mesmo. Vou te dar um exemplo. Cheguei em Campo Grande com 6 anos, eu lembro do meu professor Manuel, nunca esqueço, né? Vou até errar, né? Vou falar Manuel, Munira e Osmarino, são pessoas que eu amo, são professores meus, assim, eu sempre estudei na Pioneira, nas escolas públicas e foram meus professores. Cheguei com 6 anos, eu tinha muita dificuldade e quando vim para a escola, a Bel, o professor, a minha mãe falou, olha, tô trazendo ela com muita dificuldade, lá na outra escola ela só chorava e ela não conseguia desenvolver, minha mãe falando, porque antes as mães vinham na porta da sala. Sim, né? falar. Uhum. Porque era assim na minha época, quando eu pensava que não, minha mãe estava na porta da sala. E o professor Manuel falou, não, ela vai conseguir. Até hoje eu lembro disso, eu tinha 6 anos, ia fazer 7, eu lembro que eu na porta da sala ele falou, não, vai dar tudo certo, ela não vai mais chorar, ela vai conseguir. E foi um professor assim, que a minha dificuldade, até hoje, assim, não estou querendo me gabar, porque dificuldades os alunos passam, sim, né, de entendimento de tudo. Nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação. Nem mesmo na primeira série, que quando a minha mãe falou, nossa, ela não vai conseguir, porque a gente está indo para cidade grande. Se lá no Mato Grosso eu já tinha essas dificuldades, imagina, aí a gente já entendia que a gente vai para uma cidade grande, aí é mais difícil ainda, né? E aí eu tive aquele amparo daquele professor que falou, não, ela vai conseguir. Então, assim, professor Manuel, um beijo, foi ele que me deu a força, e para minha família, porque até minha família já falou, nossa, ela não vai passar. Sim. E assim, da primeira série até eu terminar meus estudos, sempre na escola pública, e eu não tive mais dificuldade.
porque eu tive alguém ali, igual você falou, no pilar, na formação, naquele momento, porque na nossa época era de 6 a 7 anos, Sim, né? 7 anos que a gente entrava na escola. E a gente não tinha a pré-alfabetização, que é uma coisa assim extremamente importante que vocês desenvolvem. Sim. Na nossa época não tinha. Então foi assim, pra mim, foi a minha base. Foi ali com o professor Manuel pequenininha, ele acreditando em mim, passando confiança pra mim e pra minha família. E daí por diante eu fui embora e não tive mais problemas em relação aos estudos. E uma coisa que você está falando, o professor Manuel é um professor, é um homem. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa acha que sensibilidade é só a mulher que tem que ter, É, né? pra você ver. Vamos, né, puxar aí os professores homens, né? Às É. vezes a pessoa às vezes tem um certo tipo de, né, receio, porque é homem, não chora, não, então... Não. O homem também. tem a sensibilidade, sim, como professor, né? Pela escolha que ele fez de ser professor, né? Ele tem por si ter que ter essas habilidades, ter esse amor, esse carinho, né? Então, ressaltando o seu professor Manuel, viu? É verdade. É extremamente importante falar. Assim, eu acho assim que o reconhecimento, né? A gente tem que reconhecer em tudo na vida, mas assim, a questão do professor é uma coisa que a gente não esquece mesmo. Jamais. O que fica, né? Fica. É pra nossa... Você leva, né? Sim, quando eu comecei a treinar, eu tinha aí em torno de 19 anos, mais ou menos. E hoje eu tenho contato ainda, né, com alunos, inclusive o Rafael, um desses, né, que participou do meu projeto lá, do projeto O Rafael tá nos assistindo. Dava trabalho quando é assim. Nada, era meu menino. Então, assim, entre eles e outros que eu vejo, eu mantenho contato até hoje. Muito sabe, assim, lindo, de amor, de carinho, sabe, assim, de respeito, sabe, de me convidar para o casamento, me convidar para a festa do filho. Então, quer dizer, foi algo que eu brotei lá. Que você construiu lá atrás. Lá atrás. E você fica como alguém da família. Porque fica como alguém. Fica. Eu posso passar, às vezes eu tô passando no meu bairro, eu tenho um professor que mora bem na avenida, assim, né? Daí ele mora em um sobrado, a professora Marido. Às vezes eu tô passando assim na rua, eu olho, sabe assim, a mente já olha, você fala, meu professor, você já lembra, Sim. já te remete à sua infância, Sim, né? exatamente. Jogando bola, era professor de educação física. Então assim, na hora você carrega aquilo com você pro resto da vida, né? O resto da vida. Isso é bem importante mesmo. Aí você vai vendo, eu mesmo, né? Nossa, como já envelheci, né? Porque tá todo mundo, Rafael mesmo, eu tô muito Rafael. Rafael está grande. Tá todo mundo super, né, tão grandes, alguns estudando, outros formados, com família, mas isso é importante, né? Esse carinho, né? Aqueles que estão ali nos assistindo, os assistidos que são os alunos, sentir esse carinho, né? É verdade. E assim, importante do professor, por mais que seja 40 alunos dentro de uma sala de aula, ou 25 na educação infantil, é importante ter amor por aquilo ali, né? Porque você escolheu, né? Algumas pessoas não escolhem, algumas pessoas vão Diferente. na onda. Mas é importante, mesmo que você vá na onda, entre ali com o pensamento que você vai ser o espelho, né? Não o espelho assim, não que o professor ele tem que ser perfeito, não é essa perfeição, mas ele tem que ter assim um certo tato para lidar com aqueles adolescentes, com aquelas crianças, né? Então naquele momento ele é o salvador, você entendeu? O professor ele é o salvador, né? Porque a criança vem, o adolescente vem com todo um histórico e às vezes o professor consegue lidar, né? Igual tem um ditado que fala assim, que santo de casa não faz milagre, né? Então o professor já pode colocar no pedestal que é santo, né? Então é verdade. É mais ou menos assim. Não, é verdade. Às vezes a criança não se abre com a família e na escola ela leva. E assim, uma coisa assim, até triste de se ressaltar, mas para vocês entenderem a importância de um professor, em casos de abuso de crianças. Às vezes na casa eles não falam, mas eles vão conversar com o professor, né? Para você ver a importância do atendimento. Do atendimento, exatamente. Né? A importância do professor para a vida de alguém. Então, assim, Sabrina, eu gostaria de ressaltar aqui a importância da prefeitura e do município valorizar a educação infantil na sua base, na construção, a valorização do educador social, né? A questão do salário também, Sim. dos cursos oferecidos para todos, também precisam, né, ser oferecidos também para os professores que estão em ONGs. Isso aí tem que ser olhado de uma forma diferente, então é muito importante também, né?
E mais alguma palavrinha? Eu gostaria que você quiser deixar para o pessoal antes da gente finalizar. Eu acho que falar para o professor não desanimar jamais, né? Ter esperança. O professor em si, toda a carreira, toda a história do professor, a gente já teve grandes conquistas, sim, né? O professor, ele já teve grande conquista, tem o sindicato, né? Então, assim, tem grandes benefícios, sim, só que precisa melhorar mais, né? E assim, o professor não desanima, né? Não desanima com os ataques, às vezes, que vocês são obrigados a ouvir que vocês não fazem nada, que nessa época de pandemia vocês não estão sentados, que vocês estão recebendo em casa. Aguentem firme que tudo isso vai passar. E a gente acredita, assim, que o professor é a alma de tudo, né? O professor, ele é a alma de tudo. E que todo mundo possa ter esse olhar, essa valorização pelo professor, né? Então, acho que é isso. Muito legal. Eu Flávia Silva, posso... aqui com você e com os professores e educadores que nos assistem, se comprometer a ter esse olhar social, né? A minha intenção como candidata é trabalhar, se eleita pelo povo, e esse povo envolve todos, inclusive os professores. Sim. E as suas dificuldades. Na minha área social, com projetos, que também é o que você já trabalha. Sim. E também levar para as pessoas esse olhar dessas dificuldades que você ressaltou. Então, trabalhar pela população é representar o que realmente é necessário. Então, o que for necessário a se fazer pela sua classe, eu estando lá me proponho a fazer da melhor forma, como para todas as outras classes que precisarem. O importante é chegar lá e fazer, né? E isso a gente tem como intenção, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, dizer que espero que vocês continuem nos assistindo nas nossas lives, que curte, comente, compartilhe sempre as nossas lives, porque é sempre palavras boas. Agradecer a Sabrina, que está aqui com a gente, tá, Sabrina? Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Flávia Silva, 19180, do povo para o povo. Todas as terças-feiras e quintas, às 19 horas, tá bem? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.